Bem-vindos de volta à semana gratuita do Começando do Zero na LGPD, novo curso do seufuturo.com. Eu sou Mariana Palmeira, professora da PUC do Rio de Janeiro e professora também desse novo curso do seufuturo.com. No primeiro episódio, a gente falou da importância da LGPD, de uma característica muito relevante que é a abrangência da lei. Falamos que a lei não é uma lei setorial, falamos do impacto da LGPD sobre os diversos setores produtivos da nossa economia. E agora, nesse segundo episódio, vamos falar exatamente sobre proteção de dados pessoais, sobre a importância dos dados pessoais para a sociedade, para o setor produtivo e sobre a importância para o Brasil de ter uma lei geral de proteção de dados pessoais. Bom, depois de mais de uma década de processo legislativo, muitos projetos de lei, finalmente, em 14 de agosto de 2018, a LGPD foi aprovada. E, com isso, o Brasil entrou no rol dos mais de 130 países que contam com leis de proteção de dados pessoais, o que traz uma facilidade em termos de estabelecer negócios com parceiros internacionais para o mercado brasileiro bastante significativo. Agora, o que são dados pessoais? A gente está falando exatamente do quê? Qual é a importância de proteger esses dados? Qual é a importância desse tema para a sociedade e para as pessoas de maneira geral? Vem comigo, preste atenção aqui nos slides, que hoje eu quero dar uns exemplos bem concretos sobre dados pessoais. Vamos lá. Bom, dado pessoal é tudo aquilo que nos identifica, como nosso nome, sobrenome, nosso CPF, nosso e-mail, nossa digital. Então, documentos de maneira geral estão dentro dessa classificação de dados pessoais. Nossa arcada dentária, fotografia da nossa arcada dentária. Além disso, também está dentro do escopo de dados pessoais o nosso histórico de busca na internet. Então, eu coloquei aqui para vocês um histórico meu, de tudo que eu busquei na internet. Todas as minhas pesquisas também está dentro do conceito de dados pessoais. Da mesma forma que o nosso histórico de compras num supermercado, ou num site de comércio eletrônico, ou na farmácia, o polêmico caso da formação de cadastro e do nosso CPF na farmácia. Existem, então, inúmeros exemplos de dados que podem identificar diretamente uma pessoa e existem outros exemplos de dados que são agregados a outros dados que podem fazer uma identificação indireta. Então, se eu falar para vocês qual é o CEP da minha casa, se eu der para vocês uma característica pessoal minha, como talvez altura e peso, vocês eventualmente podem chegar na individualização da minha pessoa. Então, a gente está falando aqui de um escopo bastante grande do que é dado pessoal. A nossa geolocalização também tem essa capacidade de nos identificar. Então, a geolocalização também é considerada um dado pessoal. Então, o que a gente está olhando é para uma série de informações que, de alguma maneira, se ligam às pessoas, diretamente ou indiretamente. A LGPD parte da ideia de que todo dado pessoal importa e todo dado pessoal é importante. Então, mesmo uma informação que hoje não pareça relevante, uma vez que ela seja catalogada e tratada, ela pode levar à identificação. Então, por isso que é muito comum essa ideia de dado pessoal não insignificante. A gente vai ouvir muito isso ao longo lá do Começando do Zero. Não existem dados insignificantes. Por quê? Porque a tecnologia hoje tem essa capacidade de fazer um cruzamento de informações e, a princípio, informações que não trazem essa identificação direta, mas que, agregadas com outra, chegam nessa determinada pessoa. E a gente está falando exatamente do quê? A gente está falando de um modelo de negócio que ficou conhecido por data-driven. O que é o data-driven? É orientado
por dados. A gente vive numa sociedade que é orientada por dados, seja o poder público, que recolhe uma série de dados dos cidadãos para que possa tomar decisões em relação à educação, em relação à saúde, em relação a áreas de lazer para a população, ou, seja lá no caso do CPF na farmácia, as decisões eventualmente de colocação de tipos de produto, que podem ser produtos que são mais procurados por uma determinada população local, seja essa população caracterizada por uma idade eventualmente mais avançada e que por isso demanda um tipo de medicamento. Então, esse modelo de negócios, dentro do qual a gente já está inserido há alguns anos, chamado de data-driven, é alimentado pelos nossos dados pessoais. Então, as empresas fazem negócio com base nessas informações que a gente, às vezes, voluntariamente, vai colocando à disposição. E muitas vezes são informações que são usadas para o nosso benefício, a nosso favor. Mas em outras situações, a gente pode estar fornecendo uma série de informações que a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vai chamar de dados sensíveis e que vão ter um potencial bastante grande de discriminação, de trazer preconceito. E esses dados sensíveis, a LGPD entende que são exatamente aqueles dados que têm a ver com origem étnica ou racial, que têm a ver com dados relacionados à condição de saúde, à vida sexual, à convicção política ou alguma convicção filosófica, alguma questão que possa trazer realmente um prejuízo, um preconceito, uma discriminação para nós titulares de dados pessoais. Bom, dentro disso, presta atenção aqui que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Vamos voltar aqui para o slide. A gente falou, então, dessa sociedade, né, orientada por dados, a gente falou desse modelo, né, data-driven e do quanto isso hoje, né, resulta numa monitoração dos nossos hábitos, numa coleta intensa dos nossos dados pessoais, para que as corporações, as empresas possam fazer ofertas, né, personalizadas para que o consumidor possa comprar os seus serviços e os seus produtos. Bom, são muitas as comparações que a gente pode fazer com dados pessoais. Existe a comparação que é a mais famosa, que eu tenho certeza que vocês já ouviram, mas que eu gosto sempre de lembrar, que é a ideia de comparar dado pessoal com petróleo, né? Dado pessoal, em algum determinado momento, começou a ser tão importante para o processo produtivo, né, e para as relações, tanto de emprego, para as relações de consumo, para as relações com o poder público, que começou a ser comparado com o petróleo. Alguns autores vão dizer, inclusive, que dado pessoal vale mais do que o petróleo, dado que são recursos inesgotáveis. Inesgotáveis por quê? Porque a gente não para de fornecer, a gente não para de produzir dado pessoal. Se eu uso um serviço de geolocalização, quando eu me desloco, né, para me dar o melhor caminho, eu estou colocando ali algum dado meu. Eu estou provavelmente logada num aplicativo onde eu coloquei o meu e-mail, eventualmente eu coloquei o meu CPF para baixar esse aplicativo. Esse aplicativo registra que eu, 5 vezes por semana, de segunda a sexta, faço sempre o mesmo percurso e sem eu falar nada, sem eu informar nada a esse aplicativo, de repente ele já fala assim para mim: Mariana, meia hora para chegar em casa. Aí eu, casa? Como assim? Como que o aplicativo sabe que eu estou indo para casa a essa hora? Porque algum cruzamento ali de informações já disse para ele que eu faço esse trajeto. E aí, quando eu paro, né, desligo o aplicativo, eu vou ligar ele eventualmente 10, 12, 15 horas depois. Então, a inteligência artificial vai, né, trabalhando todas essas informações e vai inferindo uma série de questões a nosso respeito. Então, é dentro desse escopo, né, essa sociedade cada vez mais digital, cada vez mais conectada, cada vez mais extrai dados pessoais para nos oferecer produtos e serviços, que as leis de proteção de dados começam a ser pensadas, começam a ser desenvolvidas. Então,
essa sociedade, que é uma sociedade cada vez mais digital, é uma sociedade que cada vez coleta e trata dados pessoais, não é exatamente alguma coisa que está apenas no ambiente de internet. A gente está falando aqui também de dados que são coletados no ambiente físico. Já falamos sobre isso lá, né, na primeira aula da semana gratuita do Começando do Zero na LGPD. Né? Falamos sobre as fichas que a gente preenche no consultório dentário, no consultório médico, falamos sobre a assinatura lá na ficha do plano de saúde, falamos sobre um cadastro que você eventualmente preenche numa loja. Então, não é só em ambiente digital que a gente vai falar de proteção de dados e de aplicação de LGPD. O próprio artigo 1º da lei chama essa atenção, né? Fala que o objetivo de proteger dados pessoais, inclusive em ambiente digital, né? E aí arrisco a dizer aqui que a gente até poderia inverter, falar de proteção de dados pessoais, inclusive em ambiente físico, porque parece que a gente está, né, só tratando de dados em ambiente digital, mas é em ambiente digital e em ambiente físico. Vamos continuar aqui conversando sobre a importância da proteção de dados pessoais. Presta atenção aqui que eu quero mostrar também outra questão. Bom, é fato, então, que a sociedade, de maneira geral, está muito inserida, né, nesse ambiente de uso intensivo de dados pessoais. E o que aconteceu nos últimos meses no Brasil foi que a pandemia acelerou enormemente a digitalização das empresas. Jogou os consumidores que ainda estavam receosos em relação à segurança no ambiente digital para o e-commerce, por exemplo. Então, um dado aqui importante para vocês é o seguinte: antes da pandemia, o e-commerce brasileiro via nascer 10 mil lojas por mês, tá? 10 mil lojas por mês. E aí vem a pandemia, muitas empresas precisam, né, se virar para vender pela internet, e nos primeiros 3 meses da pandemia foram mais de 135 mil lojas novas em ambiente digital. Né? Olha a diferença, de 10 mil para 135 mil. Olha como a Covid-19 acelerou essa situação de ambiente digital. E não só isso, acelera a situação de ambiente digital e acelera também o uso desse ambiente por consumidores que antes eram consumidores extremamente preocupados com a colocação de cartão de crédito, a colocação de dados em ambiente digital. Então, gente, pensa comigo. Pensa no aumento exponencial de dados pessoais circulando nesse ambiente de internet durante esse período de pandemia. Pensa nesse aumento de estabelecimentos comerciais que passam a vender pela internet. Pensa em todas essas pessoas, eventualmente consumidores mais velhos, que tinham todo esse receio, como eu mencionei, em relação a colocar o seu número de cartão de crédito, que de repente foram jogados e se viram ali como a única opção, eventualmente, de conseguir fazer uma compra segura, uma compra de supermercado, usando o e-commerce. Então, tudo isso acelerou um processo de transição, né, digital, de transição do físico para o digital, e isso atrai ainda mais a importância de uma lei de proteção de dados pessoais. O que é importante a gente ter em mente é que, na medida que a gente vai inserindo essa série de dados pessoais, né, colocando à disposição, seja do governo, seja de empresas privadas, seja do nosso empregador, essa grande quantidade de dados pessoais, a gente vai formando o quê? A gente vai formando o chamado corpo digital. Esse corpo digital é alguma coisa que nos representa. Somos nós na internet, né? É o nosso perfil enquanto cidadão, enquanto consumidor, ali naquele ambiente digital. E que sim, precisa de uma série de medidas de proteção. Né? Então, voltando aqui, a gente tem essa ideia, né, desse corpo digital que vai sendo formado, né, por
por conta desse aumento exponencial de dados pessoais, e junto com essa ideia desse corpo digital que vai sendo formado, a gente atrai a necessidade de um outro tipo de proteção, uma proteção a esses dados pessoais que estão colocados à disposição aí de tantos atores. E é uma proteção que não se confunde com o tradicional direito à privacidade. Esse nosso corpo eletrônico, então, ou corpo digital, ou também chamado de perfil digital, reflete nossos hábitos, comportamentos, reúne informações sobre nós. Esse fenômeno vai ocorrendo de uma maneira paulatina, gradativa e, em algum momento, isso chamou a atenção do legislador, e especialmente na Europa, para que houvesse uma proteção dessa nossa representação em ambiente digital. A LGPD, imagino que vocês já tenham ouvido falar, a LGPD é um diploma que é muito inspirado no regulamento europeu, no regulamento conhecido como GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, e por isso, lá quando a gente trata no Começando do Zero, em alguns momentos, apesar de ser um curso básico, eu trago algumas referências, ainda que seja na forma de um link clicável, ainda que seja na forma de um print para falar, gente, olha só, a LGPD não explica exatamente o que significa tratar com, fazer tratamento de dados em relação ao profiling, ou então não explica exatamente como fazer o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, mas vamos olhar aqui para esse material do GDPR, porque a gente pode tirar boas referências. Então, esse é o motivo pelo qual, que lá no Começando do Zero, eu trago algumas referências em relação ao GDPR. Mas eu quero contar aqui para vocês, aproveitando que a gente está fazendo, essa visão panorâmica sobre a importância de olhar para a proteção de dados pessoais e privacidade, eu quero mostrar aqui para vocês como que essa história de proteger dados pessoais, que começa com a proteção da privacidade, na Europa começou. Como que isso deságua no GDPR, como que o GDPR inspira a LGPD. Vamos olhar aqui no slide que eu fiz uma construção aqui cronológica para a gente ver alguns dos principais diplomas, tanto do GDPR quanto do Brasil. Vem comigo aqui. Bom, falei para vocês que a LGPD tem uma inspiração muito forte no Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, conhecido por GDPR, mas a sigla dele em português é o RGPD. Opa, peraí que essa caneta está me derrubando hoje. RGPD, tá? É a sigla dele, se a gente quiser falar o nome em português, mas ele é mais conhecido como GDPR. Ele entra em vigor na União Europeia e em mais 3 países que fazem parte da área econômica da Europa, tá? Então não se enganem, GDPR ele não é aplicável apenas à União Europeia, ele também incide sobre esses outros 3 países que fazem parte da área econômica, EEA, e ele entra em vigor então em maio de 2018 e tem um impacto bastante significativo no Brasil. Isso não quer dizer que é só a partir de 2018 que o legislador brasileiro começa a tratar de um projeto de lei que vai virar a nossa LGPD. Não, nada disso. Já existia no Brasil alguns outros diplomas que também tratavam de maneira esparsa sobre a proteção de dados pessoais. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, que agora ficou... Opa! Agora ficou feio, né? Esse monte de rabisco em cima do que eu escrevi. Vamos lá. Então, olha só, quais são os outros... Ai, gente, eu vou falar para vocês então. Tá rabiscado, mas é o seguinte. Aqui, ó, é Constituição Federal. Se a gente olhar lá na nossa Constituição Federal, a gente tem alguns dispositivos que vão tratar
que vão tratar sobre inviolabilidade da intimidade da vida privada, no artigo 5º, inciso 10º, sobre a inviolabilidade do sigilo da correspondência, comunicações telegráficas, dados e comunicações telefônicas, no inciso 12 do artigo 5º. A gente também tem a ação de habeas data, que também trata sobre dados pessoais, artigo 5º, inciso 72. A gente tem no nosso Código Civil todo o rol de direitos da personalidade. Então, de alguma forma, aqui no Código Civil, a gente também tem a proteção à privacidade. A gente tem aqui no nosso Código de Defesa do Consumidor, no artigo 43 especificamente, que trata de banco de dados e garante ao consumidor o acesso a informações existentes sobre ele. A gente tem a lei do cadastro positivo, a gente tem a lei do acesso à informação, a gente tem o Marco Civil da Internet, que desde 2014 já previa a ideia do consentimento, né? Então, a gente vai lá no Começando do Zero tratar muito do consentimento, falar muito de bases legais, e uma grande vantagem da LGPD é justamente a possibilidade de tratar dados pessoais do cidadão, do usuário de algum sistema, do consumidor, que não seja única e exclusivamente baseado no consentimento. Então, como eu já havia falado lá na nossa primeira aula da semana gratuita, a LGPD não é uma lei impeditiva, não é uma lei de proibição, é uma lei de arrumar a casa, é uma lei de falar, olha, vamos olhar para a proteção de dados pessoais desse titular, né, que é a figura importante, é a figura que ganha centralidade nesse escopo de proteção de dados pessoais, mas não é uma lei para impedir o desenvolvimento econômico e a inovação, muito pelo contrário. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que, apesar da clara e evidente inspiração da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no GDPR, na Europa, no Brasil, há mais de uma década já se vinha trabalhando projetos de lei no sentido de criar uma lei que também olhasse de maneira ampla e abrangente para a proteção de dados pessoais. E quando a gente olha para a Europa não acordou em 2016 com o GDPR, tem todo um histórico. Vamos voltar aqui para o slide que eu coloquei algumas pitadas desse histórico para vocês. Vamos lá. Bom, eu falei que a LGPD, então, ela é claramente inspirada no GDPR, apesar da gente já ter aqui alguns diplomas que tratavam de proteção de dados de maneira esparsa. É apenas em agosto de 2018 que a LGPD é aprovada e entra em vigor em setembro de 2020. A LGPD cria um arcabouço regulatório próprio, com instrumentos que são adequados à proteção do titular de dados, à pessoa natural, cria uma série de obrigações para aqueles que tratam dados pessoais. Cria um ambiente, sobretudo, que joga a luz sobre questões relacionadas à prevenção, segurança e responsabilização. Tudo isso a gente vai ver em detalhes lá no nosso Começando do Zero. Agora, a Europa vem, então, de uma longa tradição de proteção de dados pessoais, proteção à privacidade e proteção de dados pessoais. Então, foi exatamente num contexto após a Segunda Guerra Mundial que surge primeiro na Europa, lá na década de 50, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E lá no artigo 8º, a gente já tem a proteção, a garantia do direito à privacidade. Um pouquinho depois, a gente tem na década de 80 a Convenção 108, de 1981, que também faz referência ao tratamento de dados nos processos automatizados. Então, a gente tem aqui alguns marcos que são bastante importantes quando a gente fala de proteção de dados pessoais. Então, o tratamento de dados pessoais realizados tanto pelo poder público quanto o poder privado, ele é trazido lá nessa Convenção 108. E o que foi acontecendo é que a Europa acaba desenvolvendo
uma estrutura normativa em separado para a proteção de dados e para a privacidade. São dois troncos hoje bastante evidentes. Depois dessa Convenção 108, a gente tem a evolução natural para a Diretiva 46 de 1995, que finalmente é revogada em 2016 para dar lugar ao GDPR. Então, a gente está olhando, né, para uma localidade do nosso planeta que tem uma longa tradição de diplomas específicos sobre proteção de dados pessoais, né? E é isso que vai acabar, né, acontecendo no Brasil também. A gente tem aí ainda um longo caminho pela frente com a nossa PEC 17, como eu já comentei, né, que tenta trazer para a inscrição constitucional, lá no artigo 5º, um inciso específico sobre proteção de dados pessoais. Bom, por fim, eu tenho uma notícia para vocês. Além da abrangência da LGPD, a gente então está falando, né, de uma grande possibilidade de atuação profissional, né? A gente lá no primeiro episódio, a gente entendeu um pouco, né, o que é a proteção de dados pessoais, o que é a LGPD. Aqui nesse segundo episódio, a gente falou sobre algumas características dos dados pessoais, como é que eles são classificados, a gente falou sobre sociedade data-driven, a gente falou sobre a importância que dados pessoais vão tomando tanto no setor privado quanto no setor público. Falei aqui muito brevemente para vocês um pouco da evolução desse direito à privacidade, direito à proteção de dados, que se desdobra em troncos diferentes dentro da dinâmica da União Europeia, da inspiração da LGPD no GDPR, apesar da gente estar aí já, né, com 10 anos para trás no Brasil, né, discutindo, lutando para que uma lei geral de proteção de dados pessoais fosse aprovada, e falamos muito sobre essa importância desse tema e sobre a abrangência da lei. Então, como diz nosso mestre Cristiano Sobral, gente, me diz aí, a gente está ou não está diante de um oceano azul de oportunidades para trabalhar com proteção de dados pessoais? Eu convido vocês para o nosso próximo episódio, episódio 3 da semana gratuita do Começando do Zero na LGPD, e aí eu quero dar um spoiler aqui. A LGPD vai pegar ou não? Ouvimos muito essa questão antes da lei entrar em vigor. Então, espero vocês no episódio 3 para a gente discutir aqui sobre essa ideia. A lei vai pegar ou não vai pegar? Ou será que já pegou? Até já!